Então, gente, dando continuidade, né, a essa temática do controle, a gente vai ver como é que funciona um processo de controle organizacional. Primeiro passo é estabelecer parâmetros de desempenho. Isso é facilitado porque a gente já tem no planejamento a definição dos objetivos. Então, a definição dos parâmetros nos ajuda a entender o que é que se espera que as pessoas alcancem. Então, isso facilita muito na hora de medir o desempenho, seria a segunda etapa, você identificar o quanto esse desempenho está sendo satisfatório ou não. O terceiro processo seria comparar o desempenho com os parâmetros, certo? Para você identificar se está ocorrendo adequadamente ou se não está. Se está ocorrendo dentro dos limites, você continua. Então, se está dentro dos limites, você continua do mesmo modo. Se está fora dos limites, você precisa adotar as medidas corretivas, ou seja, soluções para que aquilo não volte a ocorrer. Então, você toma as medidas corretivas para ajustar o desempenho, revisa os parâmetros, porque às vezes os parâmetros eles podem não estar adequados também, para que o processo de controle funcione de forma mais eficiente. Então, o controle ele precisa de um feedback constante para que você possa saber se você continua da forma como você começou ou se você reformula todo o processo. Mas vamos ver cada uma dessas etapas agora com mais afinco, certo? Então, a primeira etapa desse processo de controle é estabelecer os parâmetros de desempenho. Como eu havia falado para vocês, é similar à definição dos objetivos. Os parâmetros eles são responsáveis por fornecer critérios de avaliação que permitem medir e comparar o desempenho real. Então, com os parâmetros, eu vou conseguir definir o que é que eu espero do meu subordinado. Então, por exemplo, se eu estou falando de um vendedor e eu quero que ele assuma a meta de vender 50% ao mês. Se eu defino essa meta de 50% ao mês e defino claramente o que é esse 50%, eu estou definindo um parâmetro de desempenho que eu espero desse funcionário. Quando, por exemplo, a gente define que a média para que vocês passem nas disciplinas é 7, isso é um parâmetro de desempenho que vocês precisam alcançar. Vocês sabem exatamente o que é que vocês precisam alcançar para passar. A medição do desempenho real, você precisa ter claro qual é o foco do controle, as fontes de informação e o timing. Ou seja, qual é o tempo, qual é a hora que eu vou fazer essa avaliação de desempenho. Definir o foco do controle é identificar, eu quero controlar a produtividade, eu quero controlar a receptividade dos clientes ao meu produto, o que é que eu quero controlar? Onde é que eu vou buscar informações? Eu vou fazer a avaliação de desempenho diretamente com meus funcionários ou vou levar em consideração as avaliações de satisfação feitas pelos meus clientes? Eu preciso definir qual a fonte de informação que vai me ajudar a definir se o parâmetro está sendo alcançado. E o timing? Eu vou fazer isso de forma mensal, de forma semanal, semestral? Como é que eu vou fazer essa avaliação, certo? Comparação do desempenho com os parâmetros pré-estabelecidos. Quando eu faço isso, eu vou tentar identificar se o que eu planejei, o que é desejado por mim, está agindo conforme o esperado. Então, nesse processo, há uma importância de um princípio conhecido como o princípio da exceção, que o administrador ele deve dedicar atenção às exceções e aos desvios significativos em relação ao resultado esperado. Ele precisa atentar para aquelas coisas que influenciam mais no desempenho, para que ele possa identificar as causas que levaram aqueles desvios e corrigi-los. E implementação de medidas corretivas. Quando as coisas acontecem fora dos limites, você precisa... Essas medidas corretivas elas podem ser classificadas em imediatas, quando você identifica os efeitos que isso causa e corrige-os. E ações corretivas básicas, que é quando você foca nas causas para que elas não voltem a ocorrer. Você tenta ser mais proativo, utilizar isso como aprendizado. Os sistemas de controle, eles seriam conjuntos coordenados de regras, princípios e práticas que interagem de forma regular e previsível, buscando coletar informações essenciais ao processo de controle. Então, os sistemas de controle seriam as configurações que permitem que o controle seja executado na organização.
Ou seja, são os princípios que regem o controle e que permitem identificar o desempenho que a organização está obtendo. Um sistema de controle eficaz, ou seja, que gera resultados, ele precisa ter essa série de características que estão aqui definidas. Vamos para a primeira delas, que está lá em cima, precisão. Esse sistema de controle precisa ser preciso, ou seja, precisa ter parâmetros claros. Ele precisa definir claramente o que se está medindo, o que se quer controlar. Esse sistema também precisa ser rápido, porque se você gastar muito tempo com o controle, você está perdendo recursos, você está aumentando seus custos, está retardando a correção dos desvios. Ele precisa ser econômico também, ele precisa ter uma boa relação custo-benefício, porque se ele for muito caro, não vai valer a pena para a organização. Ele precisa ser flexível no sentido de que ele deve ser adaptável, ele deve perceber quando ele não está surtindo o efeito esperado, ele precisa mudar sempre que possível. Inteligibilidade, ou seja, ele precisa ser entendível, compreensível pelas organizações que estão lidando com ele, pelos funcionários ainda por cima. Então, ele não pode ser um sistema de controle difícil, que ninguém entenda o seu objetivo. Precisam ser critérios múltiplos e razoáveis, por isso que é tão importante a definição dos parâmetros. Razoáveis no sentido de que esses critérios precisam ser alcançáveis. Assim como os objetivos precisam ser alcançáveis, a gente não pode colocar objetivos impossíveis para a organização alcançar, o controle precisa de parâmetros que sejam também alcançáveis. Aceitação, ou seja, as pessoas precisam aceitar os mecanismos de controle, entender que eles são importantes para a organização, porque se elas não aceitam, ele não vai surtir efeito, ele vai ser apenas um mero elemento burocrático. Se as pessoas participam da definição dos parâmetros de controle, isso pode ajudar. Se você utiliza, por exemplo, um sistema de avaliação de desempenho, onde as pessoas se autoavaliam, isso também pode fazer com que as pessoas aceitem melhor. O pessoal de RH vai trabalhar muito com essa questão de avaliação de desempenho, certo? Outra questão importante é o foco estratégico. O controle precisa levar em consideração aquilo que foi definido na estratégia organizacional, na missão, na visão, nos valores, nos objetivos. Ou seja, pensar no todo da organização e sua relação com o ambiente externo. Há também uma preocupação com a ênfase na exceção. Eu falei para vocês no princípio da exceção. Se preocupar com aquelas ações, com aqueles elementos que causam desvios significativos, ou seja, importantes. Então, quando eu foco nisso, eu consigo identificar suas causas, aprender com elas e adotar isso nas medidas corretivas, que é outro ponto importante de um sistema de controle eficaz. Você ter medidas corretivas, você ter soluções para aqueles problemas que acontecer, ok? Então, a gente vai ver agora alguns instrumentos de controle do desempenho organizacional, que se dividem em 5 mecanismos. A gente vai ver o controle financeiro, a gente vai ver os sistemas de informação gerencial, também conhecidos como SIGs, certo? A gente vai ver a auditoria, a gente vai ver o Balanced Scorecard e a gente vai ver o benchmarking. Vamos para o controle financeiro. O controle financeiro, ele busca medir os impactos financeiros das atividades econômicas de uma organização ou de uma unidade organizacional. Isso é possível através de demonstrativos financeiros, de índice, de atendimento ao orçamento. Então, o controle financeiro, ele identifica se a organização está bem financeiramente. Ou seja, se ela está obtendo receitas adequadas, se suas despesas estão em equilíbrio com suas receitas, se os custos estão adequados, se os preços estão refletindo em lucro para a organização. Então, o controle financeiro permite identificar a situação financeira da organização, certo? Se ela está bem, isso quer dizer que a organização está tendo um bom desempenho. Se a organização está em déficit, isso significa que ela precisa rever o seu desempenho. Sistemas de informação gerencial são softwares, certo? Sistemas tecnológicos que permitem processar os dados e disponibilizar informações aos gestores de forma regular e contínua. Então, é uma mecanização, através da tecnologia, que permite ter acesso a dados de uma forma mais fácil. Hoje em dia, as organizações têm inúmeros sistemas para controlar as vendas, sistemas para controlar estoque. Então, isso é uma fonte importante de dados
para que o gestor controle o desempenho organizacional. A auditoria, que vocês já devem ter ouvido falar bastante, certo? Que seria um exame pericial, sistemático, independente, que tem como objetivo avaliar a eficiência e eficácia da organização, ou seja, se as coisas estão acontecendo conforme o esperado, ou seja, da forma como foi esperado, se estão sendo gerados os resultados esperados também. Essa auditoria, ela pode acontecer de forma interna ou de forma externa. A auditoria interna é feita por pessoas da própria organização e a externa de pessoas de fora. Então, por exemplo, a gente tem as organizações do setor público, elas são auditoradas pelo Ministério Público, que é um órgão independente, não faz parte daqueles órgãos, seja uma Secretaria de Educação, de Saúde ou de outro tipo. Elas são auditoradas, são avaliadas por um órgão totalmente externo, independente, que não tem nenhuma influência naquela organização diretamente. Balance de Scorecard, que é uma ferramenta da área de estratégia que busca identificar um controle abrangente em 4 dimensões, busca avaliar o desempenho financeiro, como a gente viu na questão do controle financeiro, de clientes, questão de satisfação dos clientes, se está sendo atendido adequadamente, se está gerando produto de qualidade, questão dos processos internos, se eles estão acontecendo de forma eficiente, né? Os processos produtivos é um exemplo disso. E o aprendizado, a dimensão de aprendizagem, também é um aspecto do desempenho organizacional. Quando a organização aprende, ela tende a gerar um desempenho mais satisfatório. Aqui tem uma ilustração, né, dessa ferramenta, Balance de Scorecard, onde você vai avaliar como anda cada uma dessas dimensões para que você possa ter uma ideia do desempenho organizacional como um todo, sempre levando em consideração a visão e a estratégia organizacional. E a gente tem o benchmarking. O benchmarking é um processo que você busca comparar os métodos e as práticas da sua organização com outras organizações do mesmo setor, de outro setor, de forma a identificar fatores que conduzam a um desempenho superior. Ou seja, você compara você em relação a outra organização e percebe o que é que você tem de bom, o que é que a outra organização tem de bom, o que é que você tem de ruim, o que é que a outra organização tem de ruim, para que você possa aprender, certo? E esse benchmarking, ele pode ser organizacional, de desempenho, de processo. Ou seja, você pode comparar a organização como um todo, você pode comparar o desempenho dessas organizações em questões de lucro, por exemplo, ou o desempenho dos processos. Mas a ideia do benchmarking é você tomar outras organizações como parâmetros e aprender com essas outras organizações. E aí a gente entra nas abordagens estratégicas ao controle comportamental, que podem ser de 2 tipos. A imposição externa ou a motivação interna. Ou seja, qual o direcionamento que você vai dar em relação ao controle comportamental. Você vai dar um direcionamento de impor um determinado desempenho para as pessoas, ou você vai motivar as pessoas a terem esse determinado desempenho. A imposição externa acontece por parte dos gestores, onde eles utilizam controles rígidos e utilizam a recompensa ou a punição para incentivar a pessoa a ter determinado desempenho. Então, é uma questão muito de troca, que lembra muito a liderança transacional que a gente viu na aula passada. Você obtém determinado desempenho, eu lhe dou algo em troca. E a motivação interna, que envolve os trabalhadores e define parâmetros que encorajam o autocontrole. É uma orientação mais desafiadora, onde você motiva as pessoas a elas mesmas resolverem os problemas, elas mesmas alcançarem desempenho adequadamente e se direcionarem para o futuro. Eu não utilizo de um sistema de troca, mas eu estimulo as pessoas a alcançarem o desempenho que eu espero. E no próximo vídeo, a gente vai ver algumas técnicas de controle comportamental, ou seja, como é que eu posso controlar o comportamento, o desempenho dos indivíduos que fazem parte da organização.